ESG, sigla para Meio Ambiente, Social e Governança, era o que faltava para a agenda da sustentabilidade ser levada a sério. Mas por quê? No episódio de estreia do Foco ESG, vamos entender primeiro o tamanho do problema. Eduardo Assad é professor na FGV e na Unicamp. Foi pesquisador da Embrapa por 35 anos e engenheiro agrícola. E aí você já está chegando num ponto que pode ser de não retorno. Então, nós estamos deixando o planeta, vamos dizer, febril. E a gente precisa dar um jeito de retornar isso. Vamos entender como o mercado financeiro se envolveu criando o ESG. No Brasil, a medição é da B3. Ana Buchain é diretora executiva de sustentabilidade, pessoas, marketing e comunicação da B3. A decisão é nossa e ela é diária e todos nós somos responsáveis. Não dá para falar que só um setor é responsável. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Estamos aqui prontos para conversar um pouco sobre o assunto. Vamos começar explicando para o pessoal, né, como é que tudo isso surgiu, o aquecimento global, Eduardo. Tem gente, inclusive, que fala que essas nuances das temperaturas sempre existiram, porque agora a preocupação é maior. Porque elas sempre existiram, é verdade. Você tem aí, quando trabalha numa escala de tempo muito grande, você tem os eventos naturais que provocam o aquecimento e o resfriamento. E quando eu digo escala de tempo muito grande, eu estou falando milhões de anos atrás. Nós já atingimos 2 graus de temperatura. Um dos eventos importantes são a órbita da Terra. Ela possui movimentos que fazem aquecer e esfriar ao longo do tempo. Quanto tempo? 160 mil anos. 160 mil anos é que tem um efeito no aquecimento e resfriamento. Mas o que está acontecendo então? Respondendo a sua pergunta. Por que esse aumento de temperatura descolado dos eventos naturais, ele começou a ser evidenciado em 1700 e pouquinho e realçou-se com a Revolução Industrial. Então, essa coisa começou a ficar muito forte nos últimos 100 anos. Então, a diferença significativa entre 160 mil anos e 100 anos. Então, nós estamos sentindo isso agora e a gente está chegando num ponto importante que é preciso dar um jeito, parar esse aquecimento. Senão, a gente vai ter problemas rapidamente. Eu já estou achando que nós estamos demorando demais para resolver ou tentar resolver esse problema. Ou seja, quem acelerou realmente foi o homem. Então, aquele homem que diz que não se importa, porque isso sempre existiu, ele está muito errado. Completamente, está completamente equivocado e nós temos aí uma linha do tempo. Você está tendo na agricultura muito recentemente as ondas de calor que promoveram a morte de 10 mil bois no Kansas, nos Estados Unidos. Ah, mas isso já está acontecendo? Não, isso foi nos Estados Unidos, na Argentina foi o ano passado. Então, a gente tem uma série de indicadores mostrando que alguma coisa não está certa. E até você falou, né, que essa aceleração chegou num ponto que, quem sabe, eu não sei se você ia chegar nesse tópico que se fala muito também, né? O ponto de não retorno. A gente está próximo dele? Nós estamos próximo dele. Quando a gente fala em aquecimento global, e o pessoal fala assim, não, mas o que significa isso? Olha, a nossa situação com relação ao ponto de não retorno é quando a temperatura média do planeta subir 2 graus. Aí, a partir daí, a gente já começa a ter problema de poder controlar isso. Ah, mas 2 graus? Vocês estão brincando com a gente? Não estamos brincando, não. Pega o seu corpo. Seu corpo tem 36 graus e meio. Sobe 1 grau, 37,5. Você já está no estado febril. Sobe 2 graus, está com 38,5. Tá? Se subir 3 graus, é 39. E aí você já está chegando num ponto que pode ser de não retorno. Então, nós estamos deixando o planeta, vamos dizer, febril. E a gente precisa dar um jeito de retornar isso. Nós temos que buscar quais são os remédios que existem para a gente retornar isso. E existem, num aspecto generalizado, nós temos 2 palavrinhas aí importantes, que a primeira é mitigação, é a redução dessa emissão de gás de efeito estufa, e a segunda é a adaptação. Como é que nós vamos sobreviver no nível elevado de temperatura até que a gente consiga baixar essa temperatura? A gente está mais avançado em qual desses 2
pontos que você mitigação. citou, né? Nós estamos bem mais... Porque ela diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. Isso. A mitigação. Você tem alguns pontos importantes que promovem essa grande emissão. Um deles é transporte, energia, que pega principalmente os países desenvolvidos, mas eles continuam ali. Por exemplo, a energia gerada na Europa vem de carvão. O carvão é uma coisa que joga muito metano na atmosfera e isso traz um problema sério de aquecimento. Então vamos começar a reduzir essa energia gerada por esse tipo de mineral. Agora, nós podemos usar também a redução do uso de combustíveis fósseis. Por que está todo mundo falando em carro elétrico? Por que está todo mundo falando em baterias e buscar outras opções para reduzir essas emissões? Porque isso é importante. E no Brasil, isso é importante para a redução das emissões. E no Brasil, nós temos um calcanhar de Aquiles escandaloso, na minha maneira de ver, que chama desmatamento. Sim. Tá? Então, se o desmatamento continuar, o Brasil não vai conseguir cumprir as suas metas de Paris nem de Glasgow. Inclusive o desmatamento legal, que é o que insistem muito aqui no Brasil, algumas pessoas, né? Não, o desmatamento ilegal que tem que parar. Não, eu acho que já passou da hora de falar, porque até então a gente falava em desmatamento ilegal. Eu fui um que defendi isso o tempo todo. Não, ilegal não pode acontecer. Não, aí aparece um senador dizendo, não, pode fazer desmatamento legal até 2024. Não, para mim desmatamento ilegal é cadeia. Tem que cumprir a lei. E o desmatamento legal é o que está no Código Florestal. Então, nós temos que monitorar isso. E o ESG tem um pouco a ver com isso. Você tem que ver até que ponto o cara está cumprindo a lei, não está cumprindo a lei, não está agredindo o ambiente ou está agredindo o ambiente. E são algumas situações. Nós já temos hoje agentes financeiros que não financiam nem o ilegal nem o legal. E te dou um dado mais importante. Cada hectare desmatado numa floresta tropical, você precisa recuperar 200 hectares de pasto para neutralizar o que foi emitido. Nós não temos terra hoje para neutralizar o que foi desmatado o ano passado. Então, olha a situação que nós estamos. Nós temos que tomar uma posição muito forte com relação a essas questões, porque senão nós vamos ser prejudicados numa discussão, inclusive financeira e de busca de recursos no futuro. Falamos da sustentabilidade do planeta, que todo mundo tem que estar atento, porque também significa a sustentabilidade das nossas produções, todos os tipos, e como o ESG, né, essa sigla que surgiu junto com o mercado financeiro, ele pode funcionar inclusive como um balizador, um fiscalizador, né, Assad? E é importante falar sobre isso, inclusive. Não é a mesma coisa, sustentabilidade e ESG. Não, são próximas, um induz o outro. O planeta tem limite. E se eu acabar com o limite do planeta, eu não consigo produzir. As primeiras indicações com relação a um tipo de equilíbrio, eu lembro bem disso, eu estou tentando lembrar o ano exato, eu estava na Organização Mundial de Meteorologia, junto com uma série de seguradoras e resseguradoras mundiais. E eles estavam espantados, porque eles não tinham mais condição de cobrir os estragos que estavam acontecendo e de cada vez maior por conta dos eventos climáticos. Eu falei, nós temos que fazer alguma coisa. E algumas delas, seguradoras, não, nós temos que investir em mitigação. E nós temos que investir também em adaptação, tá? Porque senão nós não vamos ter condição de cobrir isso. Bom, isso foi uma primeira posição que envolvia dinheiro. Em 2004 começa então a discussão do ESG. Grupos importantes da área financeira começaram a ver que essa coisa precisava ser vista com outros olhos. E mais na frente, eu acho que uns 4, 5 anos atrás, 32 bancos centrais do mundo inteiro se juntaram e falaram, o negócio é o seguinte, ou a gente começa a financiar uma reversão dessa coisa, ou nós vamos ter muito problema no futuro. E a partir daí, o sistema financeiro entrou balizando. Falei assim, vocês querem dinheiro? Então querem dinheiro, então eu vou dar dinheiro. Mas você tem que seguir as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem a ver. Então, quer dizer, você não vai empregar ninguém, você não vai ter mão de obra escrava, você não vai ter mão de obra infantil, você vai ter que respeitar o ambiente, você vai ter que seguir certas regras de governança e respeito ao trabalhador, também a sua produção não pode ser a qualquer custo. E isso é muito bom, porque muda a mentalidade do empresário, muda a mentalidade do industrial e fala, olha, meu amigo, vamos crescer junto nessa história. Você vai
ter os seus compromissos assumidos e você vai ter um ganho com essas coisas, né? Nós vamos, inclusive, colocar mais alguém nessa conversa, que é a Ana Buchaim. Ela é diretora de sustentabilidade na Bolsa de Valores aqui no Brasil, a B3. Ana, bem-vinda! Olá, super obrigada. Estou animadíssima para entrar nessa discussão, porque agora a gente começou a falar do papel do mercado financeiro na sustentabilidade. E como a Sadi falou, esse assunto já vem de muito tempo atrás. Ele não é novidade para o mercado financeiro, mas as empresas, cada uma está numa velocidade diferente, então vai ser boa essa conversa. Pois é, inclusive o Assad comentou aqui agora, né, que o mercado financeiro passou, então, a ter entre suas cartilhas as ODSs, né? Como que foi para vocês, né, que sempre estudaram tantos números, fizeram tantas contas, né, Assad? Aí começaram a pegar a cartilha da ONU para estudar o que é, né, um objetivo do desenvolvimento sustentável. Na verdade, se a gente for olhar a história das bolsas, né, é um processo de evolução mesmo. Imagina que a bolsa, nossa bolsa aqui do Brasil, tem mais de 130 anos e o nosso papel é de trazer governança, regras de gestão. E ao longo do desenvolvimento dos mercados, novos fatores vão entrando. Então, como a Sadi falou e foi muito bem colocado, há 20 anos atrás, pelo menos, a gente já começa a falar de regras de gestão, para quem você empresta o dinheiro e como esse dinheiro é usado. E as companhias precisam prestar contas disso. E aí, em algum momento, de fato, você vai colocando elementos nessa conversa. Então, além das regras entre acionistas minoritários e majoritários, você começa a falar como é que essa empresa está cuidando das pessoas que estão dentro dela, né? Qual que é a relação de gestão do capital humano? Como você trata a questão, por exemplo, de diversidade? Ou, se não, como é que você trata os membros da comunidade que você está inserido? E, por fim, e na verdade também é o começo de tudo, como é que é a relação daquela companhia com aquele ambiente? Quando a gente fala que sustentabilidade é diferente de ESG, é que é uma padronização que acontece, e é um pedido, é um chamado da própria ONU junto com o Banco Mundial, para que considerem-se esses fatores ambientais, sociais e de governança na hora de avaliar uma companhia. Então, a gente amplia e amadurece os mercados em medida que a gente traz para dentro das análises não só o impacto financeiro, mas o impacto em todas as partes envolvidas, que é o capitalismo das partes envolvidas ou capitalismo de stakeholder. Inclusive, né, Ana, já existe um índice de sustentabilidade, assim como existe o Ibovespa, né, que trata de todas as empresas que estão listadas lá, tem esse que trata só das empresas, então, ESG, é isso? E já vi que ele tem uma evolução até maior que o Ibovespa, ou seja, as empresas que investem nisso estão crescendo mais? O que a gente aprendeu ao longo do tempo é que companhias que têm uma preocupação grande com a ESG e performam muito bem nisso, tendem a ter uma performance financeira melhor do que aquelas que não fazem esse tipo de gestão. E por que isso acontece? Porque esse tipo de companhia já tem uma gestão que é muito mais rica em termos de gestão de risco e mitigação de risco e também olhar a oportunidade de negócio. Então elas tendem a ser mais longevas, mais ricas e performarem muito mais. Ou seja, ser ESG ou praticar boas práticas ESG se paga no tempo. Então isso é um falso dilema que as companhias tinham lá no passado, não agora, né? Que é, eu não posso ser sustentável e lucrativo. Não, você só será lucrativo se você for sustentável. O Assad gostou, concordou. Não, é isso mesmo. A gente tem visto isso muito no setor que eu atuo mais, que é a agropecuária, onde você começa a mostrar que existem opções diferentes da que existiam 30 anos atrás e muito mais sustentáveis. E a gente sempre corre o risco, como a pergunta que você me fez, que foi, não, mas e os negacionistas e tudo, como é que é isso? E aí eu vou tentar passar essa pergunta para Ana, porque hoje eu li uma matéria no jornal que fala assim, não, tem muita gente se aproveitando do greenwashing para falar que tem sustentabilidade, né? Aqueles caras que estão usando o ESG para limpar o seu nome. E aí, o que acontece? Aquela coisa, água mole em pedra dura, né? Você tanto bate até que fura. Então é o seguinte, como é que vocês estão preparados? Porque nós passamos 30 anos nos preparando para responder aos negacionistas. Com ciência, com evidência, com artigo científico, com um monte de coisa, né? Como é que o mercado financeiro está se preparando para dizer esses caras que fazem isso não entram no nosso sistema e os caras que não fazem são bem-vindos?
A SAD acho que tem dois ângulos muito diferentes aqui que são complementares. O primeiro é exatamente o que um meio científico faz, que é transparência, informação, recorrência e tudo no mesmo parâmetro, na mesma base. O que eu quero dizer com isso? O mercado financeiro faz suas avaliações com base em números e em regras. Então, toda vez que eu vou reportar um número, por exemplo, as emissões de carbono, ele tem que estar no mesmo padrão, no mesmo formato e tem que ser certificado e assegurado por uma entidade. Só assim eu posso falar que uma organização está fazendo uma emissão de uma maneira correta ou não, ou que aquele volume de carbono foi compensado ou não. E o mercado financeiro se apoia nisso. Então, tem vários padrões que a gente usa, inclusive a B3 hoje faz parte de uma série de iniciativas que medem e que avaliam e que, inclusive, ajudam na formação desses padrões. A CVM, como reguladora, também faz isso. Então, existe uma forma como as companhias devem reportar e como a gente acredita e olha nessas informações. O trabalho dos próprios índices de avaliação, eles já levam isso em consideração. Porque você tem que seguir um certo padrão de atuação, tem que estar confirmado, tem que ter evidência para provar que aquilo ali não é um greenwashing. Assad, você acredita que agora, inclusive com o mercado financeiro junto, a gente pode evoluir de forma mais rápida? Até posso te fazer outra pergunta já. Quais setores que você acredita que vão ter mais dificuldade para ser ESG? Eu trabalhei quase 7 anos junto do pessoal da pecuária. E a gente, quando falava em carbono, redução de emissão e não sei o quê, parecia uma coisa assim meio bagunçada, né? O cara chegava assim, mas o que é isso? Carbono no solo, tirar CO2 da atmosfera, como é que eu materializo isso, né? E a gente criou, então, protocolos. Existe, como a Ana falou, nós temos protocolos que devem ser seguidos e são adaptados e evoluem no tempo, né? E o Brasil hoje está muito avançado nisso, na área agrícola ele está bastante avançado. Você vê que as primeiras coisas... Olha que coisa interessante, a carne tomou muita pancada nos últimos 5, 6 anos. A gente começou a mostrar que, bem feito, bem manejado, ela pode ser uma solução. A produção da pecuária pode ser uma solução, mas tem que mudar a forma de produzir. E aí começaram a surgir os números, começaram a surgir as teses de doutorado, os artigos científicos, enfim, um monte de informação dizendo é possível sim. E tudo isso calcado, por exemplo, na agricultura de baixa emissão de carbono, agricultura ABC, que já está aí há 11 anos, nenhum país do mundo tem isso. Recentemente é que começou a se falar na agricultura regenerativa nos países europeus e desenvolvidos. Nós estamos falando em agricultura muito próxima da regenerativa há 11 anos. Então tudo isso vai criando essa capacidade, mas o setor é conservador. O nosso setor é muito conservador. Então, aos pouquinhos, a gente conseguiu. Onde eu achava que não ia ter nenhum retorno, foi onde a gente teve um retorno muito forte, que foi na pecuária. O setor florestal está muito rápido, está andando muito rápido. E o setor que eu achava que ia ser o mais rápido, não foi, que é o setor de grãos. Ele está começando a entrar nisso agora, tem um ano e pouco. Tá? Então, está muito atrasado, tem que andar rápido para poder recuperar esse tempo. Então, assim, quem pode andar rápido com isso na agricultura são aqueles que já começaram, né? Aquele negócio, eu sou mineiro, né? Diz que quem sai na frente come quente, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, as pessoas que começaram a fazer já sabem como é que é, já sabem o caminho, já estão conseguindo buscar recursos. E a nossa briga hoje está no mercado de carbono. Você tem o mercado regulado, que já sabem quem usa, e tem o mercado voluntário, que atinge em cheio a agricultura. Tudo que, uma grande maioria das coisas que você faz na agricultura ainda não permitem que você venda esse carbono no mercado voluntário. Tem uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas. Então, cabe a nós que trabalhamos com isso provar que funciona, provar que aquilo é estável. Então, eu acredito que em pouco tempo isso vai acontecer. Eu prefiro responder a sua pergunta de outro jeito. Quem são aqueles que podem avançar rapidamente? Eu acho que o setor de transporte pode avançar rapidamente nesse negócio. O Obama fez isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava sendo massacrado por conta das emissões. O que ele fez? Ele instituiu um programa de redução de emissões nos carros americanos. Inclusive, eles diminuíram o tamanho dos carros, melhoraram a eficiência dos motores. Ele diminuiu 30% as emissões de CO2 por conta de combustíveis fósseis. Foi um negócio silencioso. Isso avançou muito. No Brasil, o transporte não tem esse peso tão grande, mas ele é rápido de ser visto. Você pode mostrar. Então, o que é isso?
Vamos trocar os nossos ônibus. Ao invés de ser ônibus a diesel, vamos botar ônibus a etanol, ônibus híbrido. Vamos ressuscitar. Eu andei de trólebus na minha infância, o ônibus elétrico. Depois tiraram aquilo, não sei por quê. Tiraram. São Paulo está voltando a ter Tem alguns, os ônibus. Isso é bom, isso é importante. Ah, mas não tem energia para todo mundo. Tem energia para todo mundo. Vamos investir no setor de energia, um potencial imenso, energia solar, a energia eólica. É impressionante. Eu tenho energia solar na minha casa, fotovoltaica, a minha conta é R$70, era 700. Entendeu? Então são coisas assim que a gente tem que começar a mostrar que funciona, que dá certo, e que esse setor é um setor bem interessante. Aliás, Ana, eu procurei recentemente, eu quero comprar ações de empresas que só mexam com energia eólica e solar. E não achei. Tinha sempre petróleo no meio. Eu falei, não, peraí, eu não quero petróleo. Mas parece que está começando a aparecer. Tá vendo o stakeholder aqui na mesa? Então, são coisas assim... Olha, mas você sabe... Por favor. Você sabe que uma coisa muito legal é essa demanda, né? A gente está falando do poder de capital, mas tem uma demanda que é a demanda do investidor individual e das pessoas nas decisões de consumo dela, que está perfeito, Assad. Porque a gente vai desenvolvendo o mercado e as companhias avançam, quanto mais as pessoas querem. Então, quando eu tenho consumidores como você, que quer empresas e quer um grupo de ações que sejam segregadas, que só tem energia limpa, que tem uma matriz de energia limpa, isso vai criando demanda, novas empresas vão surgindo, a gente, como mercado de capitais, vai dando visibilidade e faz essa ponte entre as empresas e os investidores. E da mesma forma, a gente não pode esquecer que isso vale no nosso consumo diário, né? Porque a gente está falando aqui de ASG e parece que está muito longe da vida das pessoas, mas não está. Não está, não. Isso está na decisão diária das pessoas, o que elas compram, de que empresas elas estão comprando, se é global, se é local. Se ela está comprando uma roupa, que preço que ela está pagando pela roupa mesmo, né? Tem aquela explosão das lojas online e que a gente não sabe qual que é a cadeia de produção delas. As pessoas precisam se informar e elas podem se informar, tem forma de fazer isso. Quanto elas consomem, por que elas consomem. Então, Assad, aqui é só para dar ênfase no ponto de que a decisão é nossa e ela é diária e todos nós somos responsáveis. Não dá para falar que só um setor é responsável. Claro. E eu acho que o olhar ESG, ele é um olhar amplo também, porque não basta olhar só, né, a questão ambiental, mas a gente tem que olhar também como as empresas tratam e se relacionam com tudo, da transparência das informações, das relações com seus funcionários, com a sociedade que ela está inserida, de quem ela compra, como ela compra daquele fornecedor, para quem ela está vendendo, como aquela pessoa que ela vendeu faz o uso daquele recurso, como ela trata o lixo, como ela faz o descarte de tudo aquilo ali. Então, a gente precisa lembrar, né, e eu gosto muito do teu exemplo da energia solar e da opção de investimento, porque a sustentabilidade é uma escolha diária. Porque a sustentabilidade ela só acontece quando todo mundo está envolvido, que é como o exemplo também que a Ana disse da gente como consumidor. Quando eu escolho qualquer utensílio do meu dia, a forma que ele foi produzido, ali eu já estou investindo, querendo ou não, em uma empresa que faz direito ou faz errado. Né? Olha, um outro exemplo, Ana, se você permitir 2 minutinhos, nós estamos vivendo agora esse momento dessa guerra com a Ucrânia e Rússia, e de repente isso explode no colo do agronegócio. Por quê? Porque nós precisamos de fertilizantes, né? E esses fertilizantes encareceram, etc, etc. Tem mais de 30 anos que a gente já tem tecnologia para substituição desses fertilizantes. E algo muito mais sustentável. Nós temos, por exemplo, no Brasil hoje, uma reserva de calcário que garante a nossa agricultura por 3.000 anos. Esse trabalho é de 1996, na Universidade de Brasília, com a Embrapa. 3.000 anos. E a gente tem uns bichinhos que fazem fixação biológica de nitrogênio, você tira nitrogênio do ar. Eu não preciso tirar nitrogênio do combustível fóssil. Então a gente já tem isso no Brasil. E a gente já tem uma tal de rochagem, que é o pó de rocha que todo mundo... Você pega resíduo de mineradora, tritura e põe no solo. E você consegue fertilizar esse solo, melhorar esse solo, sem importar nada. Inclusive, sobre essas adaptações aí, o próprio ESG, né, e o parâmetro dele também pode sofrer ao longo do tempo ainda alguma alteração para a gente avaliar se uma empresa é ESG ou não. Né? A Bolsa, às vezes, atualiza isso.
Então, também é importante que a gente seja compreensivo com isso, porque isso está se formando agora. A gente precisa reconhecer que esse é um mercado de evolução, né? Se a academia está falando isso há muito tempo, existe uma aproximação do setor produtivo que ela é, de fato, mais recente, né? Então, a gente precisa considerar, e a gente vai aprendendo, e a gente vai evoluindo. Por isso que, por exemplo, aqui na Bolsa, toda vez que a gente tem um índice, a gente faz consulta pública, para entender o que a gente precisa melhorar nesse índice. Então, na revisão do ISE, que a gente fez há 2 anos atrás, o que a gente começou a considerar? Por exemplo, a setorização das empresas. Eu não posso medir toda empresa e todos os setores de empresa com a mesma régua. Então, a gente colocou isso dentro do parâmetro do índice. E aqui tem uma coisa que é muito legal, que é a transparência dessas informações. Aqui na B3 a gente lançou em janeiro um produto chamado ESG Workspace, onde a gente coloca todos os dados de todas as empresas que reportam o ISE há 16 anos. Então, Assad, se você quiser conhecer algumas empresas diferentes para o teu portfólio, entra lá, que você vai ver como essas empresas responderam. E aí esse é o papel do mercado de capitais, gente, é dar informação, dar transparência, dar padrão e evoluir os padrões, porque a gente sabe que essas coisas são móveis e que a gente vai aumentando a barra. Há coisas que a gente fazia há 20 anos que ninguém mais faz. Por quê? Porque já não cabe mais, é como se fosse uma roupa de uma criança que ficou muito apertada. Então tem condutas, práticas que as companhias começaram a adotar, que elas têm hoje que elas não tinham no passado. E eu volto a insistir, né, que as companhias elas têm que olhar além do ambiental. Também o ambiental, mas além do ambiental, que é a forma como ela faz a relação com todos os parceiros dela. As pesquisas científicas estão aí, o mercado existe também para valorar. Infelizmente, a gente usou demais da nossa terra e agora temos que fazer as adaptações, né? As trocas de pneus com o carro andando, como falam, né, Assad? Muito obrigado, Ana, pela participação. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Eduardo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi muito bom conversar com vocês aqui hoje. Obrigado por esse conhecimento compartilhado, espero que tenham aproveitado. E para não perder nenhum conteúdo nosso, siga o SBT News no YouTube. E também, claro, clique no sininho para ser avisado das nossas próximas atualizações. E para não perder nada, também siga a gente nas redes sociais. É só procurar pelo SBT News. A gente se vê. Até mais.